Boa noite, irmãos. Sejam bem-vindos a mais um culto de celebração ao nosso Deus, onde nós nos reunimos aqui toda semana para nós entronizarmos louvores àquele que é o motivo da nossa existência, o nosso Deus. Então, peço que os irmãos fiquem em pé para a gente iniciar. Você pode cumprimentar o irmão que está do seu lado, que está atrás de você. Não precisa sair do lugar não, só quem está aí perto. Só para quebrar um pouquinho o gelo. Só quem está pertinho aí, tá, irmãos? Não precisa rodar a igreja toda não, tá? Eu sei que é bom cumprimentar, né? Vamos iniciar nossa reunião. Nesse início de noite, friozinho, finalmente, né? Deu uma chuva. Estava mais do que na hora, obrigado, Senhor. Mais um motivo, né, para a gente agradecer, né? O calor estava demais, principalmente eu que sou muito. Irmãos, a gente vai começar aqui com uma pequena leitura aqui no Salmo 95. Tá? Você pode abrir aí, por gentileza. Salmos que, na verdade, é um cancioneiro, né? Que o povo de Israel utilizava na sua adoração, seus momentos de adoração comunitária a Deus, né? E você tem os mais diversos temas abordados. E aqui no 95, né? O título diz: o salmista convida a louvar e celebrar o Senhor. Então é um salmo de convite, assim como a grande maioria, né? Então ele começa dizendo: vinde, cantemos ao Senhor, cantemos com júbilo a rocha da nossa salvação. Apresentemo-nos ante a sua face com louvores e celebremo-lo com salmos. Porque o Senhor é Deus, grande e Rei. Repetindo, versículo 3. Porque o Senhor é Deus, grande e Rei grande acima de todos os deuses. Nas suas mãos estão as profundezas da terra e as alturas dos montes nas suas mãos. Seu é o mar, pois ele o fez, e as suas mãos formaram a terra seca. Ó vinde, adoremos, prostremo-nos, ajoelhemo-nos diante do Senhor que nos criou, porque ele é o nosso Deus e nós, povo do seu pasto e ovelhas da sua mão. Vamos ficar aqui até o versículo 6. É muito interessante que no Salmo, né, no texto, você tem aí algumas orientações de como adorar o Senhor e por que adorá-lo. Por exemplo, como adorá-lo? Versículo 1, cantemos ao Senhor, cantemos com júbilo, né, com alegria. Então você tem uma forma de fazer isso. Versículo 2, né, celebremos-nos com salmos, né, o texto onde contém, né, as palavras de adoração. Por que adorá-lo? Versículo 3, porque o Senhor é Deus, é grande, é Rei. E aí o salmista vai trazer à tona os atributos. Por que adorá-lo? Porque é o caso dos seus atributos. O versículo 4, né, nas suas mãos estão as profundezas da terra, ele criou os montes, o mar, o céu. Aí depois ele volta a dizer como adorá-lo, né, no versículo 6, ó vinde, adoremos, prostremos, ajoelhemos. Mais uma forma de como fazer isso, né? Pode adorar, prostrar, ou seja, são muitas formas de como fazer essa adoração ao qual ele está convidando. No versículo 7, mais uma vez, o porquê adorá-lo, né? Porque ele é o nosso Deus e nós, povo do seu pasto e ovelhas da sua mão. Então ele deixa claro que nós somos ovelhas, como ovelhas, e ele o grande pastor, né? Ele é o nosso sumo pastor, e nós somos o seu rebanho, né? Então nós estamos nas suas mãos, devemos estar, né, em atitude de subserviência, como uma ovelhinha que está ali, né, na proteção do seu pastor, porque ela confia que esse pastor vai cuidar dela plenamente. Assim é o nosso Deus, ele cuida de nós plenamente, né? E por isso nós estamos aqui para adorá-lo, né? Vamos atender a esse convite que serve não só para a nação de Israel, mas para toda a terra, porque Deus criou tudo, Deus nos criou, e nós vamos adorar esse Deus que é maravilhoso. Então vamos fazer uma oração para a gente
iniciar. Senhor Deus, nós te louvamos, nós te bendizemos, nós dizemos que te amamos, Pai. Nós dizemos que reconhecemos que o Senhor é grande, que o Senhor criou, é o Criador de todas as coisas. Nada está fora do teu controle, Pai, inclusive as nossas vidas. Mesmo tu nos dando capacidade de escolher, mas mesmo assim tudo está no teu controle, Pai. Nós te louvamos por isso, Pai. Estamos aqui como igreja, reunidos para te celebrar, para te adorar com júbilo, com alegria. Independente do que estivermos passando em nossas vidas, de dificuldades que possamos estar enfrentando, mas queremos estar aqui com alegria, com júbilo, assim como nos recomenda este salmo e tantos outros. O Senhor é o nosso pastor e de nada nós sentimos falta. Por isso nós estamos aqui para te adorar, para nos alegrarmos uns com os outros, para recebermos instrução, para que o Senhor possa se agradar das nossas vidas. Toma a direção deste culto, Pai, que seja um culto que o Senhor se agrade, que ele suba às tuas narinas como um incenso suave, Pai, que a nossa vida seja um contínuo louvor ao Senhor, quer juntos, quer em nosso particular, para que o teu nome seja exaltado e glorificado através de cada um de nós. Em nome de Jesus nós oramos, amém. Então nós vamos começar nosso momento de cânticos, de adoração através da música, dizendo que Ele é bom, que a sua misericórdia dura para sempre. Então, com essa convicção, convido você a colocar toda a sua concentração neste momento de adoração ao Senhor. Te amo, Deus, tua graça nunca falha. Todos os dias eu estou em tuas mãos. Desde quando me levanto até eu me deitar, eu cantarei da bondade de Deus. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom. Com todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Tua doce voz me guia em meu fogo, na escuridão tua presença me conforta. Eu sei que és meu Pai e que amigo és. Eu vivo na bondade de Deus. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom.
eu cantarei da bondade de Deus. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom. Com todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Eu cantarei da bondade de Deus. Eu cantarei da bondade de Deus. Esse é o nosso Deus, o Deus bom. Bondade essa que é eterna, porque o nosso Deus é eterno, assim como todos os seus atributos. Então nós vamos cantar falando justamente isso, que Ele é eterno, que nossa confiança está nele, e por isso nós o adoramos, como nós refletimos no início desta reunião. Então vamos cantar a canção Eterno Deus, e aí nós vamos, com muita alegria, com júbilo, como falamos, né, adorar esse Deus com palmas, porque Ele é merecedor de todo o nosso louvor. Forças irão se renovar se esperarmos no Senhor, confiarmos no Senhor. Nossas forças irão se renovar se esperarmos no Senhor, confiarmos no Senhor. Ó Deus, Tu és a força que traz a esperança. Forças irão se renovar se esperarmos no Senhor, confiarmos no Senhor. Nossas forças irão se renovar se esperarmos no Senhor, confiarmos no Senhor. Deus, Tu és a força que traz a esperança. O nosso eterno Deus, o nosso eterno Deus, que não desiste nem se cansa. Tu és o nosso defensor, conforta-nos, Senhor, envolve-nos com tuas asas.
Esse é o nosso Deus, a rocha da nossa salvação, o nosso defensor. Obrigado, Senhor. Nós te louvamos, nós te agradecemos, porque o Senhor tem cuidado de nós, porque são tantos os teus atributos, que nós passaríamos a vida para citá-los, para utilizá-los com as nossas palavras de adoração. Muito obrigado, Senhor. E com esse coração grato, nós queremos te louvar e te bendizer com júbilos e com alegria. Esse é o nosso desejo. Então vamos declarar ao nosso Deus que nós somos gratos por todas as bênçãos que temos recebido e que nós não adoramos unicamente por isso. Nós adoramos por quem Ele é. E as bênçãos são consequências, né? A sua bondade nos seguirá, como nós cantamos. Então nós vamos dizer nessa canção que a nossa gratidão nós damos a Ele. Tudo que nós temos vem do nosso Senhor, o Pai de amor. Então, com palmas, vamos continuar celebrando, irmãos.
vem do Pai de amor. Nossa gratidão, digamos, ó Senhor, tudo que nós temos vem do Pai de amor. Glórias ao nosso Deus. Como é bom adorar. Como é bom adorar um Deus que nós podemos vê-lo presente em nossas vidas, o Deus Emanuel. Esse é o nosso Deus. Eu queria que nesse momento agora, como sinal dessa gratidão, você curvasse sua cabeça e orasse ao Senhor, agradecendo a Ele, ressaltando os seus atributos e dizendo que você depende dEle. Diga isso. Você pode levantar sua voz e falar essas palavras ao Senhor, enquanto nós iniciamos a próxima canção. Senhor, Tu és tudo que nós precisamos. Não temos nada que não seja dado pelo Senhor, Pai. Ó Senhor, eu e meus irmãos que aqui estamos reunidos, nós queremos declarar que nós dependemos de Ti, que Tu és a nossa fonte inesgotável, fonte de águas vivas, uma água onde nós podemos beber e jamais ter sede, assim como Cristo ensinou aquela mulher samaritana, onde todos queriam estar no templo, e Ele estava ali ensinando ela, dizendo que a água que ela beber, se for vinda de Cristo, ela terá a sua sede totalmente saciada. Nós reconhecemos que Tu és essa fonte inesgotável de águas vivas. Por isso nós estamos aqui, nos colocamos diante do Senhor, porque nós dependemos de Ti, Senhor. Nos perdoa, porque quantas vezes caminhamos independentes, caminhamos pela nossa própria vontade, nosso próprio eu. Queremos voltar a essa essência e caminharmos diante de Ti, Senhor, dentro da Tua vontade, tendo o Senhor como a nossa única provisão. Tu és a nossa única provisão, Senhor. Aleluia. Junto ao poço estava eu, quando um homem judeu viu a sede que havia em mim. Sem me ouvir, conheceu e me ofereceu uma água que jorra sem fim. Dá-me de beber, pois tenho sede. Não quero mais buscar em outras fontes. Não precisarei aqui voltar pra minha sede saciar, uma vez que eu já ouvi Teu falar. Por quem a minha alma esperou, a fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador.
ao poço estava eu, quando um homem judeu viu a sede que havia em mim. Sem me ouvir, conheceu e me ofereceu uma água que jorra sem fim. Depois tenho sede, não quero mais buscar em outras fontes. Não precisarei aqui voltar pra minha sede saciar. Uma vez que eu já ouvi teu falar, venha minha alma esperou a fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Venha minha alma esperou a fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Dá-me de beber, pois tenho sede. Não quero mais buscar em outras fontes. Não precisarei aqui voltar pra minha sede saciar. Uma vez que eu já ouvi teu falar, dá-me de beber, pois tenho sede. Não quero mais buscar em outras fontes. Não precisarei aqui voltar pra minha sede saciar. Uma vez que eu já ouvi teu falar, venha minha alma esperou a fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Venha minha alma esperou a fonte da vida que me encontrou.
Todos juntos. Tu és por quem a minha alma esperou, a fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Oh, Senhor, nós reconhecemos, Senhor, quão importante para nós o Senhor é. Não somos nada sem Ti, Senhor. Nos perdoa porque muitas vezes caminhamos tão longe do Senhor, mesmo estando no meio da comunidade, no meio dos irmãos, no meio dos programas da igreja, mas às vezes andamos longe. Oh, Senhor, nos traz de volta, porque não existe nenhuma fonte que pode saciar nossa sede que não venha do Senhor. Nós precisamos de Ti, Pai. Precisamos de Ti, Deus. Que a Tua vontade cumpra em nossas vidas. Apenas nos ajuda a entendermos. Apenas nos ajuda a compreendermos. Para que possamos estar no centro da Tua vontade. Para isso nós precisamos ter comunhão com o Senhor. Precisamos estar ajoelhados nos Teus pés. Precisamos estar orando, estudando a Tua palavra e sendo bênção na vida das pessoas. Oh, Senhor, só podemos fazer isso se estivermos cheios do Senhor, cheios da água da vida que vem do Senhor. Que cada um dos meus irmãos possa receber essa graça do Senhor, receber esse desejo para voltar a estar cada vez mais próximos do Senhor, a começar em mim. Nós precisamos de Ti, Senhor. Precisamos do Senhor. Recebe toda a honra e toda a glória. Todo o domínio pertence a Ti, pelos séculos dos séculos. Aleluia. Posso ver as multidões prostradas aos Teus pés, ó Rei Jesus. Eu posso ver, são mãos erguidas em adoração a Ti, Jesus. Em toda a terra, um novo canto que exalta e glorifica a Ti, Jesus. Em toda a terra, um povo santo que vive pra Ti, ó Rei Jesus. Recebe a honra, recebe a glória, todo domínio e poder.
Eu posso ver, são mãos erguidas em adoração a ti, Jesus. Em toda a terra, um novo canto que exalta e glorifica a ti, Jesus. Em toda a terra, um povo santo que vive pra ti, ó Rei Jesus. Receba a honra, receba a glória, todo domínio e poder são para ti. A majestade e as riquezas, tudo aos teus pés, pois és rei sobre recebe a honra, recebe a glória, todo domínio e poder são para ti. A majestade e as riquezas, tudo aos teus pés, pois és rei sobre nós. Recebe a honra, recebe a glória, todo domínio e poder são para ti. A majestade e as riquezas, tudo aos teus pés, pois és rei sobre nós, Senhor Jesus. Aleluia. Glórias a ti, Jesus. Continue buscando a presença do Senhor, né?
Continue buscando. Sabe, às vezes, a canção antes dessa, às vezes, a nossa alma deseja encontrar essa fonte de águas vivas. Sabe, mas muitas das vezes você está nesse lugar com um desejo de ter esse encontro. Mas sabe, talvez você tenha buscado a fonte errada. E nessa noite, nós temos como igreja um único propósito, é de ter um encontro com essa fonte. E eu quero que você passe agora a buscar a presença do Senhor. Talvez você esteja cansado, talvez você esteja sem força, talvez você esteja frustrado por tantas tentativas, mas eu quero te dizer, essa fonte de águas vivas está disponível para ti nessa noite. E Deus, nessa hora, Pai, nós queremos te orar, Senhor, e te pedir, Jesus, nos perdoa, Pai, porque foram tantas fontes que nós achamos que iria saciar a nossa alma, foi tantas tentativas, Senhor, e nós chegamos a um ponto de entender, Pai, que todas as fontes, Pai, foi frustrante, Senhor, e nós queremos nessa noite te dizer, Senhor, nós desejamos, nós ansiamos, Pai, ter um encontro com essa fonte de águas vivas que és o Senhor. Por isso, Deus, nessa noite, Tu conhece cada coração nesse lugar, Senhor. Talvez, Deus, o coração está seco, está vazio, Senhor, da Tua presença, está tão cheio de tantas outras coisas, mas nessa noite nós queremos te dizer, nós abrimos mão de tudo isso, Deus, para ter um encontro contigo, Senhor, para ter um encontro pessoal contigo, Senhor. Por isso, Deus, só Tu, Senhor, só Tu podes, Pai, saciar o vazio, sabe, Deus, que existe dentro de nós. Por isso, Pai, nós nessa noite como igreja te pedimos, Senhor, olha para dentro do nosso coração, Jesus. Se Tu olhar, talvez nada de bom Tu vai encontrar, mas existe um desejo, Senhor, um desejo de esvaziar de nós mesmos, Pai, para que Tu possas vir com as Tuas águas, de Tuas fontes de águas vivas, Senhor, porque a Tua palavra diz, Senhor, que do nosso interior fluiria rio de águas vivas, Senhor. Sabe, Deus, não tem a ver só conosco, não tem a ver só comigo, Senhor, tem a ver com os outros que serão alcançados quando essa fonte se romper em mim, quando essa fonte se romper em cada um, Senhor. Por isso, Pai, faz, Pai, fluir dentro de nós, Senhor. É o que nós te pedimos, Espírito Santo, nessa noite. É o que nós te pedimos, Senhor. É o que nós te pedimos, Senhor. É o que nós te pedimos. Aleluia. Aleluia. Libere uma palavra de adoração. Deixa fluir esse rio. Deixa fluir esse rio. Talvez você diga, não tenho nem palavras, mas eu quero te dizer, existe um rio de águas vivas dentro de você. Existe um rio, deixa fluir desse rio. Libere palavras de adoração ao teu Senhor. Aleluia. Faz fluir, Jesus. Faz fluir, Jesus. Faz fluir, Senhor. Aleluia. Aleluia. Glórias ao teu nome, Jesus.
Aleluia. Glórias a ti, Jesus. Aleluia. Amém. Glórias ao teu nome. Dá uma salva de palmas para Jesus. Glórias a ti, Deus. Glórias a Deus, louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Podemos assentar, irmãos, por gentileza. Graças a Deus, graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, amém? Glórias a Deus. Olhe para a pessoa que está do seu lado aí, dá uma olhada na pessoa que está do seu lado aí. Você conhece ela, sabe o nome? Amém. Diga para ela assim: que bom que você veio à casa de Deus para adorar e ouvir a palavra dele. Amém. Que bom. Há alguém que nos visita nessa noite pela primeira vez? Tem alguém que nos visita pela primeira vez? Tem? Lá atrás tem. Está nos visitando pela primeira vez? Você pode ficar de pé, por gentileza? A gente fica meio acanhado assim, né? Tá. Mas aqui todos são filhos de Deus. Viemos aqui para adorar o nome deles e estamos muito felizes com a sua presença. Que Deus o abençoe grandemente. Que essa seja a primeira de muitas vezes. Gostaria de pedir que a igreja saudasse uma palmas aí para essa visitante. E possam ir lá, dar um abraço. Recebê-la com carinho. Que Deus em Cristo o abençoe. Daniel, tá ali. Que Deus o abençoe, meu irmão, que Cristo Jesus possa ser grande em sua vida. Uma palma para esse nosso irmão. Aleluia. Posso cumprimentá-lo lá. Que volte mais vezes para ouvir a palavra do Senhor, para adorar, para exaltar o nome do nosso Deus. Aleluia. Tem algo que nós precisamos falar e temos falado constantemente na igreja. Estamos ouvindo sempre. Desde quando nós nos convertemos a Cristo, nós ouvimos sobre isso. E é uma coisa natural. Porque quando você tem algo de bom, você quer compartilhar com outras pessoas. Dificilmente você quer ficar só para si. E aí quando você recebe Cristo na sua vida, você quer dizer para outras pessoas que Cristo é o caminho, Cristo é a verdade, Cristo é a vida. Às vezes você conta para pessoas, olha, eu fui isso, mas Jesus me libertou, Jesus me salvou, Jesus restaurou minha vida. E às vezes você conta para as pessoas, olha, Deus tem feito grandes coisas na minha vida. Ao fazer isso, você está evangelizando uma pessoa. É simples. Basta você dizer, Jesus é o caminho, é a verdade, é a vida. Às vezes a pessoa basta olhar para você, você já percebe. Quando você passa na rua, as pessoas passam e falam, olha aí, ó, era um cachaceiro até ontem, mas hoje olha aí, ó, todo arrumado, indo para a igreja, com a Bíblia debaixo do braço. Só de fazer isso, você está evangelizando uma pessoa. E aí nós precisamos cada vez mais divulgar cada vez mais, porque o mundo, ele não dorme. As coisas mundanas, elas não param de crescer, de evoluir e de chamar cada vez mais pessoas. Eles tentam fazer com que as coisas fiquem mais agradáveis. E aí nós temos também que fazer a nossa parte, porque está sobre nós, está sobre a nossa responsabilidade de fazer com que as pessoas aceitem a Cristo como Salvador. É sobre nós que está essa responsabilidade. Amém? Aleluia. Glória a Deus. Você pode glorificar o nome do Senhor, queridos? Que culto espiritual, amados. Você está percebendo o mover do Espírito Santo? Você está percebendo que os hinos estão falando com você? Você está percebendo que o Espírito Santo está falando profundamente no seu coração? Amém, glória a Deus. Que nós possamos, queridos,
estar sempre na presença do Senhor, com o coração desejoso de ouvir a voz de Deus. Amém, meus amados? Então nós já ouvimos hinos, né, que alimentaram a nossa alma, que estão nutrindo a nossa alma, o nosso espírito, mas nós vamos agora também, queridos, continuando nesse cultuar, nós vamos dedicar ao Senhor bens e vida, nós vamos ofertar ao Senhor nessa noite, amém? Eu queria convidar você a estar em pé nessa hora, pegue seu dízimo, pegue sua oferta, pegue aquilo que você desejou no seu coração de doar essa noite ao Senhor, de ofertar ao Senhor. Você está dedicando ao Senhor a tua vida, o teu suor, a tua dedicação ao Senhor, colocando diante do altar. Amém, meus amados? Então você vai fazer isso nessa noite, como é de costume. Você vai vir diante do altar com a sua criança, né? Você e seu filho, vocês vão colocar diante do Senhor aquela oferta, aquele dízimo, para poder abençoar a obra do Senhor. Amém, meus amados? E olha, começa hoje à noite, à meia-noite começa a nossa semana de oração, tá bom, querido? Então você que deu o seu nome, de 3 em 3 horas nós vamos ter pessoas orando, pessoas da igreja que vão estar orando. Se você ainda não colocou seu nome lá, né, na nossa programação de oração, coloque e vamos juntos, queridos, estar sempre orando. Billy Graham, um grande homem de Deus, disse: a oração é a chave que abre a porta dos tesouros divinos. Amém, queridos? Então, oro pela igreja, oro pelo pastor, oro por salvação de almas, oro pela cidade. Vamos estar orando, reunidos em oração. Eu tenho certeza que Deus vai operar o milagre. Amém? Eu vou orar por você que vai contribuir nessa hora. Feche seus olhos e vamos orar. Soberano Deus, Pai Celestial, nesse momento, Senhor, nós vamos dedicar bens e vida ao Senhor. Pai querido, recebe o nosso culto nessa hora. Abençoa, Senhor, o dizimista da tua igreja. Abençoa, Senhor, o ofertante da tua casa. Pai querido, que nunca falte, Senhor, o pão. Que nunca falte a semente, Senhor, na tua casa, ó Pai. Deus querido, em nome de Jesus, recebe nessa hora o nosso culto em o nome de Jesus. Amém. Pode vir, queridos, e logo após as crianças já podem se dirigir até as salinhas para as aulas. Pode ir sentando, irmão. Você que já entregou o dízimo, você que já entregou a oferta. As crianças a partir dos 2 anos de idade até 12. Dos 2 até os 12. Obrigada, presbítero Welson. A Bíblia, João. A Bíblia, João, Davi. As Bíblias. Leva a do Davi. Glória a Deus. Todos já bem acomodados, irmãos. Glória a Deus. As crianças já foram ao banheiro. Já estão nas salinhas. Convido você, por favor, a abrir a sua Bíblia em João capítulo 14. Amém. Aleluia.
Maravilhosa presença do Espírito. Não é, pastor? E hoje nós vamos falar sobre o Espírito Santo. Aleluia. Glória a Deus. Você já achou, irmão? João 14. Você pode ficar sentado. Versículo 16. Versículo 17. Vamos ler. E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece. Vós o conheceis, porque Ele habita convosco e estará em vós. Abaixe sua cabeça, por favor. Pai eterno, este culto é uma celebração ao poderoso nome de Jesus, pelo qual o Senhor recebe a honra, a glória. Pai, este é um momento em que o Senhor irá nos edificar por meio da Tua palavra, e que os nossos corações e mentes estejam cativos somente a Ti. Eu oro a Ti em nome de Jesus, pedindo que nenhuma interferência demoníaca impeça qualquer um dos meus irmãos em Cristo a ouvir a Tua palavra, que é a verdade. Em nome de Jesus, glorifica o nome do Teu Filho neste lugar. Amém. Amém? Irmãos, nós acabamos de ler em João 14, versículos 16 e 17. Jesus dizendo: eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja sempre convosco. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece. Vós os conheceis, porque Ele habita convosco e estará em vós. O Espírito Santo, irmãos, é Deus. O Espírito Santo não é uma energia, não é uma emoção, não é uma força cinética, não é uma força motivacional. O Espírito Santo é Deus. Na Bíblia, nós lemos referências ao Espírito Santo, como o Espírito de Deus. Quando você lê a Bíblia, você lê o Espírito Santo. É o Espírito de Deus, o Espírito do Senhor, o Espírito de Cristo. Ele é chamado também de auxiliador ou consolador, que foi o texto que nós acabamos de ler. Ele também é chamado de Espírito da verdade, Espírito de vida, Espírito Santo da promessa, Espírito de adoção, Espírito de glória. Todos estes nomes falam a respeito, são definições para o Espírito Santo. Amém? Aleluia. A função do Espírito Santo. O Espírito Santo ensina, proclama, evidencia, faz lembrar a vontade do Pai, os mandamentos do Pai, as coisas concernentes àquilo que diz respeito ao reino de Deus. Em João, capítulo 14, que você acabou de ler, você vai uns versículos à frente, versículo 26, diz assim: mas o Consolador, quem é o Consolador? O Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos
tenho dito. O Espírito Santo, ele faz proclamação do reino de Deus. Ele aponta para a obra de Jesus. O Espírito Santo é quem convence o mundo do pecado, da justiça e do juízo de Deus. A Bíblia diz ainda, irmãos, que o Espírito Santo é o Espírito da verdade que guia a toda verdade e que ele, o Espírito Santo, falaria de tudo o que ouviu e das coisas que hão de vir. Para quê, irmãos? Para glorificar a Jesus. Para glorificar a Jesus. Isso está em João 16, capítulo 13. A ação do Espírito Santo, irmãos, visa promover a invocação do nome de Jesus. Visa instaurar, estabelecer o reino, os mandamentos, o governo, a vontade do Pai, a vontade dos céus. A ação do Espírito Santo não diz respeito a uma histeria coletiva, a uma imersão meramente emocional, a experiências extrasensoriais que não levam a lugar algum. A obra do Espírito Santo promove o reino de Deus em nós. A obra do Espírito Santo promove o reino de Deus em nós, na igreja, neste lugar. Aleluia! A Bíblia também diz, irmãos, que o Espírito Santo só habita em quem tem Jesus como Salvador e Senhor. O Espírito Santo não habita em quem é do mundo. A habitação do Espírito, conforme nós lemos, Jesus disse, Ele estará em vós. Ele estará em vós, fala de comunhão. Então, se não há comunhão nossa com as coisas concernentes ao Espírito Santo, Ele não habita em nós. Assim como o contrário é verdadeiro, que se o Espírito Santo habita em nós, a unidade do nosso espírito com o Espírito de Deus. Aquele que não tem o Espírito de Deus, não tem unidade com Deus, está em condenação. Parece muito óbvio, mas essa é a palavra. E ela precisa ser dita hoje. Em Romanos, você vai abrir, por favor. A gente vai abrir um pouquinho mais a Bíblia nessa. Romanos, capítulo 8. Versículo 5. Nós estamos falando do Espírito Santo, da sua obra. Romanos, capítulo 8, versículo 5, eu vou começar a ler. Diz assim, porque os que se inclinam para a carne, cogitam das coisas da carne, mas os que se inclinam para o Espírito, das coisas do Espírito, porque o pendor da carne dá para a morte, mas o do Espírito para a vida e paz. Por isso, o pendor da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeito à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Portanto, os que estão na carne não
podem agradar a Deus. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estáis na carne, se de fato o Espírito de Deus habita em vós. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Quem tem o Espírito Santo é de Deus. Quem não tem, não é dele. Quem tem o Espírito Santo cogita, se inclina para as coisas do Espírito. Quem não tem, quem se inclina para a carne, cogita das coisas da carne. Em Gálatas 5:19, diz assim, presta atenção aqui, que eu quero ler para você. Eu fui no dicionário pegar o significado de palavrinhas que você talvez não pare para ler, para entender, mas que nós precisamos ouvir e entender para sermos esclarecidos na palavra, para termos entendimento da palavra. As obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, que é sensualidade. Alguém já tinha procurado no dicionário o que é lascívia? É sensualidade, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias. Sabe o que são porfias, irmãos? Contenda de palavras, discussões, ciúmes, iras, discórdias, quando não há acordo, quando não há entendimento, dissensões, falta de concordância, divisão, facções. São pessoas que se comportam ou pensam de uma maneira diferente, estando no mesmo grupo. Formam ali uma equipezinha que dentro do mesmo grupo se opõe. Facções. Causam perturbação à ordem. Obras da carne. Invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora eu preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Essas são obras da carne, pecados. Aquele que se inclina para a carne, ele vai viver na prática das obras da carne. Mas aquele que se inclina para o Espírito, ele busca as coisas espirituais, ele ama as coisas espirituais, ele se inclina para o que é eterno. Quem anda no Espírito quer viver em vida que concernente com aquilo que é próprio do Espírito Santo. Nenhuma experiência, irmãos, que não promova Cristo em nós, que não nos faça nos afastar, nos apartar, ter nojo do pecado, é válida no Evangelho. Quem vive numa prática contínua de viver na carne, no pecado, não tem o Espírito Santo, porque não é de Cristo. O pecado, para quem é de Cristo, é um acidente. Quem cogita das coisas do Espírito não vive pecando e pecando e pecando e pecando e perdendo o temor, perdendo o entendimento.
Porque quem se inclina para o Espírito, cogita das coisas do Espírito. E cogitar, meu irmão, é ficar pensando, é mergulhar, é imergir os pensamentos. Quem se inclina para as coisas do Espírito, se inclina para a oração. Quem se inclina para as coisas do Espírito, se inclina para a palavra de Deus. Quem se inclina para as coisas do Espírito, quer viver uma vida de comunhão com o Senhor. Deseja viver uma vida de santidade, de adoração. Quem anda no Espírito tem comunhão com as coisas que são do reino de Deus e não do reino das trevas. Sabe por quê, irmãos? Porque Jesus disse: eu não vos deixarei sós, eu vos darei o meu Espírito. E ele fala de comunhão, comunhão, comunhão. Como é que nós podemos passar uma semana em que a gente não ora, que a gente não lê a Bíblia, que a gente não se prostra, que a gente só ouve coisas do mundo, que a gente só alimenta a nossa carne das coisas das trevas e depois viemos aqui dizer que somos de Deus, que somos habitação do Espírito? Esta não é a conduta de quem anda no Espírito. Quem anda no Espírito quer viver em comunhão com o Pai. Quem anda no Espírito quer viver em comunhão com o Senhor. E sabe onde é a revelação de Jesus? Na palavra. Ele é o autor da fé. Ele é o Senhor. Quem anda no Espírito tem sede pela presença do Pai. Quem anda no Espírito, o coração anseia pela presença do Senhor. Quem anda no Espírito, para Ele, ler a Bíblia não é um peso, não é uma obrigação, não é uma disciplina. Para Ele é comunhão com o Pai. Para Ele é conhecimento da glória do Pai. Quem anda no Espírito, irmãos, passa tempo em oração. Isso não é um pesadelo, isso não é um problema. Sabe por quê? Porque quem anda no Espírito sabe que o Espírito Santo é comunhão, que Ele revela a vontade do Pai. Oh, irmãos, a palavra diz que o Espírito Santo testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. O Espírito Santo testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Você que está sentado no banco desta igreja está recebendo do Espírito esse testemunho de que você é filho de Deus. O seu coração está queimando por Jesus, o seu coração está ardendo por Jesus, o seu coração está desesperado por Ele. Oh, quem é do Espírito, quem anda no Espírito, quem tem o Espírito Santo, ele passa mais tempo ali dizendo: só o Senhor é Deus, Tu és a minha fonte, outro bem não possuo. Irmãos, nós temos passado como a nossa semana? Como você tem passado a sua semana? Como nós temos passado os nossos dias? Trabalhando. E qual é o momento que nós temos dedicado à comunhão? Qual é o tempo que nós temos dedicado à alimentação da palavra de Deus?
Quanto tempo temos mesmo na vida corrida que temos orado. Senhor, eu estou aqui nesse carro, mas eu sei que Tu estás comigo. Eu sei que a Tua vara e o Teu cajado me consolam. Eu sei que Tu és meu Deus. Enquanto lava a louça, Senhor, eu estou lavando este copo, mas eu quero que o Senhor lave o meu interior para eu não viver segundo as obras da carne, mas na dimensão do Espírito Santo de Deus. Quem anda no Espírito, para de inventar desculpas e anda conforme a palavra, o chamado, o propósito de Deus. A obra do Espírito Santo, ela é para nos fortalecer em Jesus. Em Jesus. Para nos fazer amar mais a Bíblia, para nos fazer amar mais a presença do Senhor. Muitos hoje não querem mais ouvir a palavra de Deus, estão definhando, desnutridos espiritualmente, até mortos. Libera o meu retorno aqui, por favor. Até mortos espiritualmente, por darem ouvidos àquilo que não alimenta, aquilo que não fundamenta, aquilo que não confronta, ao que não gera transformações de mente e comportamento. Essa não é a voz do Espírito. O Espírito Santo fala à igreja para arrependimento, para conserto, para renovo, para restauração, para perseverança em fé, para perseverança em oração, para perseverança em santidade, para perseverança nos rudimentos antigos, na palavra, nos mandamentos do Senhor. Um dos grandes problemas dessa geração atual, irmãos, é viver da experiência de outras pessoas. Vem um pregador, se veste bem bonitinho, coloca um gelzinho no cabelo, aquela calça apertada, ou então senta no banquinho e começa a falar palavras para afagar o nosso ego, a nossa carne, para dizer que nós somos importantes demais. Meu irmão, tem uma heresia agora impressionante. Eu não sei se é heresia ou se é verdade mesmo, uma que você é mais importante do que Deus. Eu não sei se isso é um meme. Se alguém souber, tá, me conte. De uma música que tem, ou um meme, que as pessoas estão fazendo, você é mais importante que Deus. Não, irmãos, Deus é soberano, Deus é eterno, Deus é Senhor, Deus é Rei, Deus é aquele que está sentado sobre o trono. A obra do Espírito não aponta para nós como centro. O centro é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. O centro é o Senhor. Quem anda no Espírito tem entendimento da palavra, porque o Espírito Santo guia. Porque a palavra diz que Ele é o Espírito da verdade. E onde há o Espírito da verdade, o Espírito da mentira, do engano tem que cair. Mas como saber a verdade? Deixando o Espírito, se inclinando para aquilo que é concernente do Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo, Ele por ser o Espírito da verdade, quem anda nele, quem cogita das coisas do Espírito, não é enganado por falsos profetas. Aliás, irmão, para
Para de sair correndo atrás de revelação. Na casa de um e de outro, batendo. Não pague por ninguém que lhe cobre oração. Talvez você aqui diga, eu não pago, eu nunca fiz isso. Mas talvez aquela pessoa que está assistindo essa mensagem aqui, e eu quero dizer, essa semana, há umas semanas atrás, uma amiga minha disse assim, ei, mulher, és tu mesmo que está pregando? Eu digo, mulher, sou eu. Sou eu mesma. Ela disse, eu vou aí na tua igreja. Eu digo, eu estou te esperando. Mas talvez a pessoa que esteja escutando esta mensagem esteja procurando no Espírito errado, porque o Espírito Santo da verdade, ele conduz a palavra de Deus. E não precisa cobrar não. Não tem oração de 5 minutos, não tem profecia de 10 minutos, nem revelação de 1 hora. É de graça. É de graça, o preço foi pago na cruz do Calvário. O Espírito Santo, oh glória a Deus, ele não precisa de técnicas neurolinguísticas. Irmãos, eu fiquei horrorizada. Eu descobri recentemente que alguns seminários estão ensinando aos seus alunos, teólogos, futuros pastores, técnicas neurolinguísticas, programação neurolinguística para os pastores induzirem as pessoas a aceitarem a Jesus. O Espírito Santo não precisa de técnicas neurolinguísticas, ele não precisa de técnicas de venda, ele não precisa de manipulação humana, ele não precisa de nenhum artifício humano. Ele é Deus, ele é Deus, é ele quem convence o homem. É Ele que é poderoso. É Ele que guia a verdade de Cristo. A ação do Espírito Santo promove quebrantamento, arrependimento. Porque quem vive na carne, vive segundo as inclinações da carne, vive continuamente pecando. Mas quem vive no Espírito, quando peca, se arrepende. Quem vive no Espírito, quando peca, confessa. Quem vive no Espírito, quando peca, o coração dói. Sabe por quê? Porque quer ter comunhão com o Senhor. Oh, irmãos, a falsa ação promovida por homens para imitar a ação do Espírito, para agradar homens, produz efeitos passageiros. Produz efeitos transitórios, produz emoções superficiais, métodos que são utilizados para encantar multidões, para gerar o efeito manada. Sabe qual é o efeito manada, irmãos? É a tendência de seguir o comportamento de um grupo. São utilizadas técnicas e que dentro dessas técnicas gera aquela sensação de que está acontecendo algo, uma insinuação de que aquilo está acontecendo, quando na verdade não está acontecendo realmente nada. É simplesmente uma aplicação de uma técnica neurolinguística, emocional, sensorial, para você achar que aquilo ali tem poder. A verdadeira ação do Espírito Santo, ela produz
transformações duradouras que nos conduzem ao Pai, que nos conduzem aos céus. Quando nós somos conduzidos pelo Espírito Santo, a testificação da verdade de Deus. Somos santificados, transformados, somos moldados, somos tocados a viver uma nova vida que glorifique a Jesus. Ai, irmãos, quem dera que no Brasil nós pudéssemos estar vivendo realmente um avivamento. O que nós vemos são mega igrejas que se tornaram franquias, empresas com nomes, e que hoje há até uma disputa pelo nome, pela marca, com mensagens teologicamente questionáveis, que a minha filha de 12 anos, ela diz bem assim: mamãe, essa igreja aí é igreja coach. Essa igreja aí, essa música é coach. Ela tem 12 anos de idade. Ela já sabe discernir quem é a verdade, quem é mentira, aquilo que é engano e aquilo que é verdade. 12 anos de idade. Eu pergunto: Heloísa, como é que tu sabes? Ela diz assim: mamãe, essa música é só pra gente. Quando a adoração é verdadeira, ela é para Jesus. Quando a adoração é verdadeira, mamãe, ela glorifica Jesus. Ela tem 12 anos de idade, irmãos, e eu tenho esperança nessa geração. Eu tenho esperança nessa geração, pastor Marcelo, pastora Joyce, que nós temos ensinado os nossos filhos a amar a palavra de Deus, a entender que quem tem o Espírito Santo se inclina para as coisas do Espírito, e as coisas do Espírito são concernentes ao reino de Deus, ao reino da verdade, ao governo e à autoridade dos céus. Eu tenho esperança. Eu tenho esperança, porque eu tenho um filho de 7 anos que pegou uma Bíblia. E para onde ele vai, ele está indo com essa Bíblia. Se ele vai para a escola, ele leva essa Bíblia. Se ele vai para o jiu-jitsu, ele vai com essa Bíblia. Se ele vai para o futebol, ele diz: mãe, eu posso levar a Bíblia? Eu digo: meu filho, eu tenho esperança nessa geração que vai amar a palavra do Senhor. Isso é ação do Espírito. Nós não precisamos encher os nossos templos de entretenimento. Nós não precisamos criar eventos e eventos sem fundamento algum, que não levam a lugar algum. Nós precisamos de um mover do Espírito Santo em nós, igreja, que nos coloque de joelhos, que nos coloque com o rosto em pó, nos humilhando diante da presença do Senhor. Este é verdadeiramente o mover do Espírito. No século XVIII, ocorreu um avivamento na Inglaterra, liderado por John Wesley,
juntamente com seu irmão, Carlos Wesley, e com George Whitfield, eu acho que é assim que se pronuncia. E eles reuniam-se com outros estudantes para orar, para estudar as Escrituras diariamente, para jejuar às quartas e sextas-feiras, para visitar os doentes e os encarcerados e confortar os criminosos na hora da execução. Deus usou aqueles jovens. Deus usou aqueles jovens que faziam orar, ler a Bíblia, jejuar, visitar os doentes encarcerados. O que nós precisamos, igreja? O que nós precisamos, igreja? A direção do Espírito Santo é esta: orar, ler a Bíblia, jejuar, proclamar o Evangelho do Reino de Deus. A oração era grandemente valorizada por Wesley e seus companheiros. Todas as manhãs e todas as noites, cada um passava 1 hora orando sozinho em oculto. Cada um passava 1 hora orando sozinho em oculto. Nas orações, eles paravam de vez em quando, irmãos, para observar se o outro estava orando. Aleluia! Wesley passava 2 horas diariamente em oração, às vezes mais, e fazia mensalmente vigílias de oração com os crentes. Quanto tempo nós estamos dedicando à oração? Quantos minutos? Ou melhor, nós temos nos dedicado à oração? Você que está aqui no banco desta igreja, quanto tempo esta semana você orou? Quantos minutos? Quantos segundos? Ou melhor, você orou? Você se inscreveu para o propósito de oração da igreja? Ou você já se tornou indiferente a toda e qualquer iniciativa bíblica de oração? Ou nós estamos tão cheios de carne, de pecados, que até para isso nós não queremos nos comprometer? Nós falamos tanto que Jesus é o maior tesouro. Jesus é a fonte, Jesus é o meu Senhor. E nós temos tido comunhão. O Espírito Santo está testificando em nós que somos filhos de Deus. Porque o filho tem comunhão. O filho tem comunhão, ele fala. E o papai também fala. Ele fala. E o papai responde também. E o papai conforta. O que é um avivamento, igreja? O genuíno avivamento é uma grande fome pela presença de Deus, buscada através da oração, avivamento buscado através da valorização da Bíblia, do arrependimento de pecados, de uma urgência por santificação, por uma transformação
que decorre da ação de uma igreja mobilizada pelo Espírito Santo. Quando a oração deixa de ser vital para o crente, ou quando você se contenta apenas em vir esporadicamente à igreja, sentar nos bancos e não conseguir falar uma palavra que expresse a sua gratidão a Deus, quando você e eu estamos assim, é um sinal claro que precisamos nos arrepender. É um sinal claro que precisamos nos voltar ao Senhor pelo Espírito da verdade. Eu não sei a proporção que essa palavra vai gerar, irmãos. Mas eu creio que se uma pessoa sair desse lugar aqui, com o coração ardendo pelo reino de Deus, parando de dar desculpas, para não orar, para não ler a Bíblia, para não vir à igreja, para não vir para as orações, para não entrar no seu quarto e lá no secreto ter comunhão com o Pai. Se essa ministração gerar em pelo menos um aqui o entendimento que quem é do Espírito se inclina para as coisas do Espírito, quem é da carne não tem o Espírito de Deus, está condenado. Eu cumpri o propósito para o qual o Senhor me chamou aqui nesta noite. Se pelo menos um aqui neste lugar, pela ação do Espírito Santo, se arrepender das obras da carne, buscar viver de modo digno do Evangelho da cruz. Se alguém aqui, mediante a ação do Espírito Santo, olhar para si mesmo e dizer: eu não estou vivendo em comunhão com o Espírito, eu não tenho a testificação da minha paternidade, da minha filiação, eu preciso me arrepender, eu preciso me voltar para o Senhor. Este é o propósito do Evangelho, da ação do Espírito. Talvez você que está aqui sentado nesses bancos aí, ó, você não tenha a dimensão, irmãos, de como a gente que sobe aqui, ó, nesse altar, como a gente sente o temor de Deus para pregar aqui. Talvez você não saiba, mas para nós não é orgulho. Nós não tomamos a glória aqui, não. Os nossos corações estão aqui tremendo, temendo. Os nossos corações fervem e queimam. O Espírito Santo gera em nós um fervor para que Cristo seja formado em vós. Eu queria dizer aqui publicamente que nós não vamos sucumbir. Nós não vamos sucumbir ao espírito que tem agido nesta atual geração, onde os púlpitos se tornaram lugar de entretenimento, onde ao invés de pastores, há palhaços. Papai, nós não vamos sucumbir ao evangelho de facilidades, nós não vamos pregar para acalentar pecadores, nós vamos pregar o evangelho segundo o mandamento do Espírito de Deus, que proclama a verdade de Deus. Arrependei-vos! Nós nos comprometemos com o Evangelho de Cristo.
este altar aqui pode não lotar os bancos da igreja, pode não viralizar as mensagens na internet, mas certamente você que está aqui sentado neste lugar, o Espírito de Deus está falando com você para viver conforme a verdade da palavra de Deus, conforme o Evangelho da cruz de Cristo. Eu acho lindo quem fala suave, mas eu não falo suave. Eu acho lindo quem prega falando, eu não sei pregar falando, irmãos. Eu prego gritando, mas o meu coração aqui está ardendo pela manifestação do Espírito de Deus na tua vida, na vida da igreja, neste povo. Nós não estamos negociando a nossa visão neste lugar. A minha carne está tremendo aqui por dentro, porque enquanto tem gente dormindo, o Espírito Santo está falando à igreja: desperta! O Espírito e a noiva dizem: vem. Ele virá à igreja, ele virá à igreja, ele virá, e o Espírito e a noiva, Apocalipse diz, eles andam em concordância, a comunicação, sabe por quê? Porque em Apocalipse diz, o Espírito e a noiva, os dois dizem, vem. Os dois dizem, vem. Os dois dizem, vem. Então, amado, como abre os teus ouvidos, quem tem ouvidos, quem tem ouvidos, onde estão os Joãos? Os Joãos, onde estão os Wesleys? Onde estão aqueles que vão se levantar ainda neste tempo e dizer, eu vou pagar um preço de oração. Eu vou pagar um preço com meu joelho no chão. Eu vou me devotar à palavra. Eu vou jejuar. Eu vou andar segundo o Espírito. Eu vou pregar. Talvez você esteja dizendo, eu não tenho um microfone na mão. A gente não precisa de um microfone na mão, não. A gente precisa de joelho no chão, boca no pó, humilhação, contrição, arrependimento. E onde você estiver, Ele, o Espírito Santo de Deus, vai te usar. Deus vai fazer grandes coisas, não por causa de mim ou de você, mas pelo seu Espírito. Ai, irmãos, quarta-feira tinham pouquinhas pessoas aqui. Mas tinha bem ali, John Wesley estava orando. John Wesley estava orando. Não estou falando encarnação, eu estou falando que tinha um homem bem aqui prostrado orando. Oh, eu estava observando. Presbítero Elcio se ajoelhou bem aqui. Presbítera Simone bem aí onde ele estava. Eu tenho certeza que sentado no trono, Jesus, o Pai, estava ouvindo. Não pare, não pare. Toda quinta-feira tem um grupo aqui de mulheres. Não pare, Miriam. Não pare, Miriam. Não pare, Conceição. E quem vai o Senhor te levantar aí, irmã, para sair da zona de conforto, da zona de frieza, de achar o culto uma chatice, porque não tem comunhão com Deus. Porque quem tem comunhão ama a presença do Senhor.
Oh, quem tem comunhão ama a presença do Senhor. Quem tem comunhão gosta, nela se alegra. Oh glória, eu vou me reunir com os meus irmãos, eu vou estar em comunhão, e lá na igreja, em unidade, eu vou adorar o meu Senhor. E chega na igreja, sabe o que falar. Sabe por quê? Porque o Espírito Santo diz: glorifica Jesus. Oh, declara que Jesus é Senhor. Oh, declara que Jesus é o Rei. Agora quem anda na carne, irmão, entra mudo e sai calado. Entra vazio e sai um deserto. Se incline para o Espírito. Se inclina para o Espírito, sacerdote do teu lar. Fazer igual o papai, eu já estou terminando. Vou imitar o papai, já estou terminando. E você que está aí, irmão, sentado no banco da igreja, se achando santo demais, puro demais, pronto demais, muito moral, muito certo. Eu não precisaria estar ouvindo esta palavra. Cuidado. Cuidado. Você que vive espiritualmente dormindo, mas se achando: essa palavra não foi para mim. A palavra nunca é para ele, porque ele já é correto em tudo. Cuidado, igreja. Em Apocalipse 3, 17 a 22, e diz: pois dizes, estou rico e abastado, e não preciso de coisa alguma. E nem sabes tu que és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. E o texto termina dizendo: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Se levante agora, por favor. O Espírito Santo, ele testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. O que o teu espírito que o teu espírito está testificando aí agora? Porque se você tem o Espírito de Deus, ele está falando com você: busque mais. Chore na presença dele. Há quanto tempo há um silêncio na tua oração? Há quanto tempo nem se ouve a tua voz? Há quanto tempo os céus não escutam a tua voz, meu amado? Há quanto tempo as lágrimas não escorrem do teu rosto? Há quanto tempo a igreja se tornou um fardo, um peso? O culto de oração se tornou algo intragável, impossível.
Há quanto tempo a religiosidade, se achando muito bom, muito perfeito, muito moralmente aceito, mas por dentro o Espírito diz: como estás pobre, cego e nu. Ó igreja, onde estão aqueles que vão clamar pelo avivamento? Onde estão aquelas vozes que vão se levantar, que vão chorar e dizer ao Senhor: eu quero mais é do Senhor. Oh, igreja, aproveita esse tempo, fala com o Senhor. Fala aí. Aproveita esse tempo e ora. Aproveita esse tempo e chora. E se quebranta, e se derrama, e se arrepende. Oh Deus, durante todo esse tempo eu vi o Senhor conduzindo este culto para a glória do Pai. Porque o Espírito Santo glorifica ao Pai. Levanta, Senhor, neste lugar a minha oração ao Senhor. Queima corações pela Tua presença, Senhor. Espírito da verdade, convence corações a respeito do pecado, da justiça, do juízo de Deus. E levanta, gera uma fome pela Tua presença. Gera uma fome ardente pela Tua presença. Clame ao Senhor, diga: Senhor, eu quero me arrepender de ser tão cheia da carne, de ser tão cheio da carne. Eu quero ser cheio de Ti.